Olá, seja bem-vindo ao canal Curso Excel com Johnny Lopes. Eu sou o professor Johnny Lopes, professor de informática com mais de 10 anos de experiência no mercado. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a função PROC-X. Essa função está disponível a partir do Office 365. No ano passado, ela saiu para a versão Office Insider, mas somente agora, desse ano, que ela está disponível em todos os computadores. Então, eu já vou falar sobre ela aqui. A função PROC-X, ela é tremenda. A função PROC-X, se você não quiser utilizar PROC-V nem PROC-H, você não precisa, porque ela faz a pesquisa vertical, horizontal. E o interessante é que essa função ela é bidimensional. Ela pesquisa em todas as direções. Vamos ver na prática como que funciona. Nós temos aqui uma base de dados de funcionários, onde tem a data de início, a divisão, o departamento e o nome desse funcionário, o salário e o esquema de bônus. Aí aqui na função PROC-X, nós queremos descobrir qual foi a divisão inicialmente em que ele foi contratado e a divisão atual, se ele mudou de divisão. Tá? Então ele pode ter sido contratado na divisão de games, por exemplo, mas foi para a produção ou foi para o utilitário e vice-versa. E aqui nós queremos então também verificar a questão do bônus. De acordo com o salário, ele tem um bônus. Tudo isso nós vamos ver com a função PROC-X. Baixa a planilha que está abaixo do vídeo. Então aqui, eu quero aqui, ó, Kim West. Qual que é a divisão? Qual que é a divisão que ele trabalha? Vamos lá. Igual PROC-X. Abre parênteses. A primeira coisa aqui, ó, pesquisa valor. Que lá no PROC-V é valor procurado. Eu estou procurando pelo nome do meu funcionário, ponto e vírgula. Aqui, ó, pesquisa matriz. Lá no PROC-V a gente coloca a matriz tabela. Aqui a pesquisa matriz, ó, eu vou lá em BD. A pesquisa matriz é o nome. Eu estou procurando o nome dentro de qual matriz? Aqui a matriz de nome. Ctrl Shift setinha para baixo. Eu já vou pressionar F4 para poder travar essa primeira matriz. Ponto e vírgula, matriz retorno. Lá no PROC-V, você que está acostumado no PROC-V, o PROC-V você coloca uma única matriz e pronto. Aqui não. Aqui você indica a matriz do valor procurado, no caso for o nome, e a matriz de retorno, ou seja, a partir do valor procurado, o que eu quero retornar? Eu quero retornar a divisão, porque eu estou procurando a divisão. Ctrl Shift, setinha para baixo, F4 para poder travar, ponto e vírgula. Se não encontrado. Olha uma outra novidade aqui na função PROC-X. Ela está completa, é tudo aquilo que a gente precisava no PROC-V e não tinha antes. No PROC-V, quando ele não encontra o valor procurado, ele dá um erro não disponível. Aqui eu posso colocar entre aspas, se ele não encontrar nada, colocar aqui, ó, nome não encontrado. Eu posso colocar isso aqui. Olha que interessante. Nome não encontrado. Todos esses aqui que estão entre colchetes é opcional. Eu já poderia ter terminado minha função aqui, mas eu coloquei. Modo de, ó, ponto e vírgula, modo de correspondência. A correspondência exata já é por padrão, eu nem preciso colocar. Mas ele tem também a correspondência exata. Ele tem a correspondência exata ou próximo do item menor, próximo do maior ou caráter coringa. Por enquanto, eu não vou colocar nenhum desses. Tá? Se eu quiser colocar um ponto e vírgula para ele mostrar o próximo. Modo de pesquisa. O modo de pesquisa também tem 4 modos de pesquisa. Daqui a pouco nós vamos ver isso aqui. Eu vou fechar parênteses, vou pressionar a tecla Enter. Então deu que Kim West, a divisão dele é utilitário. Eu vou clicar aqui para baixo, arrastar. Vamos ver uma coisa aqui. Kim West, a divisão dele aqui, ó, a divisão dele é utilitário, certo? Porém aqui, ó, Kim West, a divisão jogos. O que nós podemos perceber, ó, aqui, data de início está em ordem crescente. Ano 2000, 2001, ano crescente. Significa que ele foi contratado, ó, Kim West, data de início, ele iniciou dia 1º de 2 de 2014 na divisão de utilitários, porém, depois ele foi transferido para a divisão de jogos em 2018. Aqui ele trouxe para mim utilitários, ou seja, a divisão a qual ele pertence de verdade. Só que e a atual? Aqui ele está hoje. Nós vamos utilizar a PROC-X e olha que interessante. Aqui começa o poder dessa função. PROC-X é quando tem mais de um valor. Olha lá, PROC-X.
pesquisar valor, eu quero Key West, ponto e vírgula, pesquisa matriz, eu vou lá em BD, é os nomes. Nome, Ctrl Shift, setinha para baixo, F4, né? Ponto e vírgula. Eu poderia copiar e colar e alterar apenas uma coisinha, mas eu quero fazer tudo para você ver de novo. Matriz retorno é a mesma que a divisão, tá? Ctrl Shift, setinha para baixo, F4, ponto e vírgula. Se não encontrado, vou colocar aqui, nome não encontrado, ponto e vírgula. Correspondência ainda é exata, mas não quero colocar, ponto e vírgula. Eu quero aqui agora o modo de pesquisa. O modo de pesquisa não é pesquisar do primeiro ao último, mas pesquisar do último ao primeiro, tá? Vou clicar pesquisar do último ao primeiro, ou seja, ele vai pegar do mais atual para o mais antigo, de baixo para cima. Olha que interessante, ó. Aí ficou assim, -1. Eu fecho, parênteses, pressiono a tecla Enter, ele trouxe divisão de jogos. Olha que interessante. Clico, seguro e arrasto para baixo, ó. Ele iniciou em utilitário, hoje está em jogos. O restante está igual. Olha aqui, ó. Steve Bridge, né? Começou em jogos, está em utilitário. Ó lá. Vamos ver aqui. Ó, Steve começou em jogos. Steve agora está em utilitário. Key West começou em utilitário e agora está em jogos no mais atual. E aqui ele fez. Olha que interessante. E aqui em bônus, igual proc x, eu estou procurando agora pelo salário, ponto e vírgula. Qual que é a matriz agora? A matriz agora do salário. Matriz do salário, F4, ponto e vírgula. Qual que é a matriz retorno? O bônus. Eu quero retornar o bônus. F4. Aqui eu não posso parar aqui, ponto e vírgula. Se não encontrado, valor não encontrado, lembrando que é opcional. Ponto e vírgula. Correspondência exata, agora eu não quero a correspondência exata. Eu quero a correspondência exata ou próximo do item menor. Por que isso? De 0 até 5% é 1.500. Quer dizer, de 1.050 e alguma coisa até 1.500 é 5%. Abaixo disso aqui é 0. De 1.500 até 2.500 permanece 5. Só de 2.500 acima que é 8. Então eu posso aproximar isso aqui do item menor. Se eu aproximar do item maior, R$2.000 ganha 8%. Se eu colocar item menor, R$2.000 ainda fica com 5%. Depende de como você pensar isso aí. Eu vou colocar aqui, ó, próximo do menor. Fechar parênteses, pressionar a tecla Enter. Vou arrastar aqui, ó. O que eu estava falando, vamos ver aqui, ó. O Paul aqui, ó, ele ganha 2.400 e está com 5%. 5%. Por quê? Se eu considerar aqui de 1.500 até 2.499,99 é 5, é 5. Agora, se eu considerar que quando ele chegar próximo do 2.000, ele já seja 8%, então eu colocaria uma correspondência exata próximo do maior. Olha lá, ó, o 1. Aí deu 8%. Deu 8%, tá? Mas eu vou deixar -1. A lógica é o menor. Olha, isso aqui é apenas uma pincelada da função proc(x). Você percebeu aqui que, olha que interessante, a divisão, né, atual. Nós pesquisamos o nome para encontrar a divisão. O nome deles estão na coluna D. A divisão está na coluna B. Ele buscou para a esquerda. Aqui o salário está aqui, o bônus está aqui. Ele buscou à direita. Aqui tá classificado aqui. Mas se eu desordenar essa tabela aqui, se eu classificar ela aqui agora na ordem decrescente, por exemplo, ó, decrescente aqui, ó, o resultado aqui vai permanecer o mesmo. Ele não se altera. A função é muito inteligente. Isso aqui é apenas uma pincelada da função proc(x), tá bom?
Depois eu vou trazer mais aulas aqui. Comente o que você achou. Quem já utiliza muito o PROC-V vai perceber o poder da função PROC-X. Se você não conhece a função PROC-V ainda, talvez você vai até ficar perdido da função PROC-X. Então, vai no canal, vou deixar aqui na playlist aulas sobre PROC-V. Depois que você dominar a função PROC-V, você vai conhecer as limitações. Quando você conhecer as limitações do PROC-V, você vai amar o PROC-X. Não faça PROC-X se você ainda não conhece PROC-V. Agora, quando você conhecer PROC-V, você vai até aposentar a função PROC-V ou utilizar em apenas alguns casos, porque você vai ver que a PROC-X é N vezes melhor. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, dê um joinha, se inscreva em nosso canal aí e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Um abraço e até a próxima.